mecha para a gente não ter nenhum tipo de problema futuro. Tá? Então é muito bacana a gente fazer porque o cabelo perde essas propriedades. Então ele é composto por 45% de carbono, 28% de oxigênio, 15% de nitrogênio, 7% de hidrogênio, 5% de enxofre. Lembrando que o enxofre ou pontes de sulfeto, a molécula de enxofre que faz o nosso cabelo ficar cacheado. Quanto mais concentração de enxofre eu tenho em uma das extremidades do meu fio, mais cacheado esse cabelo se apresenta. Existem outros elementos no fio, como ferro, cobre, zinco e lodo. 20 tipos diferentes de aminoácidos, proteínas, lipodíase e água. Os cabelos são compostos em sua maior parte pela proteína queratina, que é onde formam as camadas cuticulares, que dá a espessura do fio, dele ser mais fino a mais grosso. Ele começa geralmente de 4 a 5 camadas cuticulares e ele pode chegar a 9 ou 12 camadas cuticulares, que acontece muito com os japoneses, né? Os orientais, eles têm o cabelo o fio é muito grosso, então eles têm uma quantidade maior de camada cuticular, tá? Então todos esses elementos são perdidos nos processos químicos. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer novos processos, por isso que muitas vezes é o corte químico, às vezes a gente faz uma química nesse fio e esse fio fica mais frágil, o tratamento não é o correto, e com a oxidação natural, que é lavar com água muito quente, o clima ser muito quente, o shampoo não ser adequado, esse cabelo vai perdendo todas essas propriedades. Por quê? As cutículas estão abertas e tudo que está dentro do fio, que é no córtex, vai se perdendo, assim como a coloração vai desbotando, e esse cabelo pode vir a ter alguns cortes químicos, sim, e quando for fazer uma próxima química, esse cabelo começa a ter corte químico também. Então é muito importante o teste de mecha e é muito importante o tratamento. Deem a linha de manutenção para os seus clientes, porque isso faz toda a diferença quando esse cliente voltar no salão para fazer algum outro tipo de processo. Tá? Então, a gente dando uma pausa aqui nessa parte teórica. Foi aplicado aqui então o nosso 8/32 mais 40 volumes na parte de trás, e agora a gente vai começar o processo de mechas, que é na parte da frente. Esse cabelo possibilita também a parte do enxágue. Por quê? Nós estamos fazendo aqui essa parte de trás, ele está dividido aqui com a parte da frente. Na hora de enxaguar, fica muito mais fácil no lavatório, porque a gente sabe que principalmente enxaguar a nuca é um problema, né? Então a gente consegue vai continuar agindo o produto aqui, e aqui dá para enxaguar quando chegar no nosso tempo de pausa correto. Então o que a gente vai preparar agora para dar continuidade no trabalho? Nós temos aqui mais 3 cumbucas que a gente vai preparar. Pó descolorante, o Descolor azul, com o nosso AX de 40 volumes. Qual que é a proporção de mistura do nosso pó descolorante azul? É 1/3, ou seja, 50 gramas de pó para 150 ml de oxidante. O que tem no nosso Descolor? Tem colágeno, tá? Então esse colágeno ajuda na resistência do fio, ajuda a dar elasticidade ao fio. E tem também cápsulas de colágeno na formulação. Por que cápsulas de colágeno? Para que quando você esteja fazendo o processo, manuseando o seu pó descolorante, ele se mantenha com a mesma consistência. Então essas cápsulas de colágeno vai puxando a parte água, porque vai ficando água, o pó descolorante, ele vai puxando essa água, deixando com a mesma consistência sempre. Então se vocês estiverem aplicando o Descolor e perceberem umas casquinhas, umas coisinhas brancas no fio, não se assustem. É essas cápsulas de colágeno que está indo junto, mas isso não interfere no poder de clareamento, não interfere no produto. Tá? O nosso pó descolorante azul, ele vai clarear, a proposta dele é clarear de 5 a 7 tons. Então depende muito de onde nós estamos partindo, tá? E que é a estrutura desse fio e tudo mais. Então nós estamos preparando aqui o nosso pó descolorante. Então aqui já foi colocado 100. Então vai ser 150 de oxidante para 50 gramas do pó descolorante. Mais uma informação que é importante, que muitas vezes a gente não se atenta. Isso vale tanto para pó descolorante, como para as nossas colorações, e dá toda a diferença no resultado final. Não só o MACPO ou qualquer outra linha.
existem aqueles copinhos que são de medida, que é aquela colherzinha do pó descolorante, aqueles copinhos de oxidante que a gente ganha aos montes das empresas, a gente fala, meu Deus, vou fazer vaso com isso porque eu não aguento mais ganhar copinho, né? Mas é muito importante que vocês tenham pelo menos um de cada em mãos, ou dois. Por quê? O que mede o pó não mede o líquido. Tá? Se vocês pegarem 10 quilos e 10 litros, são coisas bem diferentes. Então a gente, muitas vezes, o que o profissional faz? Mas não é porque não sabe, é porque é a correria mesmo. Pega lá o pó descolorante, joga o oxidante na mesma panelinha e vai lá. Então a medida muitas vezes pode dar errado e acaba comprometendo o resultado final. Tá? Então o copinho do oxidante ele é importante você medir ali. Geralmente o copinho é de 100 ml. Então o profissional fala, meu Deus, tem coisa mais chata do que a gente colocar o oxidante e ficar lambendo ali o copinho para tirar o restinho? É chato, né? É corrido, é difícil. Então qual que é a dica? Coloca 100 mesmo, enche o copinho e joga. O que fica, geralmente é 10 ml, de 10 a 12 ml. Então você não vai comprometer a sua proporção de mistura. Então essa é uma dica, gasta um pouquinho mais de produto, mas pelo menos no seu dia a dia, na correria do dia a dia, isso é uma boa dica. Tá? Quando tem tempo, a gente economiza. Quando não tem, enche com 100 ml, joga, e o que ficar ali, se vocês não rasparem, com certeza o que foi na primeira tacada foi próximo dos 90 ml. Então isso não vai comprometer o resultado final. Então nós estamos fazendo a nossa proporção aqui. Eu vou ajudar ela até pelo fato de que ela já começou o processo de oxidação aqui, e a gente tem que entender uma coisa. O que faz o nosso tempo de pausa? É o OX que a gente usa. 10, 20, 30 ou 40 volumes. Começa em 25 minutos e vai até 60 minutos, que é com 40 volumes. O que acontece muitas vezes? Usa 10 volumes, aplica, deixa mais 5 minutinhos que está agindo. Só mais 10 que já está chegando lá. Não é? Gente, deu 25 minutos em 10 volumes. Não adianta você deixar lá. Você só vai agredir a fibra do fio, não está acontecendo mais nada ali. Timer. Usem timer. Ele é importante e ele dá um resultado diferente no cabelo. Deixar mais 5 minutinhos, então muda o AX. Põe 20 volumes então. Né? Se vocês querem deixar um pouquinho mais. Mas falar, deixa mais 5 minutinhos que está acontecendo, não está acontecendo mais nada. Tá? Então como já começou o processo de oxidação aqui, eu vou ajudar ela na preparação das outras tintas. Enquanto isso, alguém tem dúvida? Como é para a gente saber como fazer o teste se a cliente for alérgica ou não? Alergia de coloração. O que dá alergia na coloração não é a massa. É a amônia, é o gás, na hora de inalar. Por isso que muitas vezes a gente fala, mulher grávida não. Hoje as colorações não tem mais nada que seja absorvido na corrente sanguínea. Antes existia chumbo, né, nas colorações, então não podia mesmo. Hoje em dia isso não acontece mais. Então geralmente é a amônia. Mas se você quer saber se realmente tem uma alergia do produto em si, que a gente tem a pele muito sensível, faz o toque. Pega um pouquinho da massa pura, aplica um pouquinho atrás da orelha e um pouquinho na dobra do braço e antebraço. E manda para casa. Se ela te ligar, aparecer uma vermelhidão, aparecer uma coceira, provavelmente ela é alérgica, mude para a linha de tonalizantes. Se não acontecer nada, pode aplicar sem medo, que ela realmente não vai ter nenhuma alergia. E se ela tiver alguma coisa na parte respiratória, muitas vezes tem rinite, dá um espirra, mas não vai matar ou não vai acontecer nada. A não ser que for uma alergia respiratória muito grave, uma asma muito acentuada. Se for um caso desse muito grave, com certeza a cliente já vai saber, porque o médico já deve ter orientado ela. Mas no mais é mesmo o teste do toque. Pega um pouquinho da massa pura, um pouquinho atrás da orelha, um pouquinho na dobra do braço e antebraço, que você vai saber se vai ficar, se tem alergia ou não, se vai dar alguma coceira, vai ficar vermelho. Tá bom? Alguém? Mais? A minha cliente, ela tem alergia à amônia. Aí eu posso usar o tonalizante. Mas se ela tiver cabelo branco, fio de branco? Última pergunta. Na verdade, o tonalizante, se ela tiver fio branco, você pode usar sem medo, porque a nossa linha de tonalizante, ela cobre branco 100%. Tá?
Então, lembrando, só se vocês, eu não sei se tem uma cartela de tom color aqui, mas o tom color, ele vai até o tom 7 nos naturais, porque ele não tem poder de clareamento. Então não faz sentido a gente ter uma linha de super e extra clareadores na linha de tonalizante. Então ele é tom sobre tom ou escurecimento. Então se você tiver uma cliente na altura de 4, por exemplo, que tem um cabelo branco mais 100% ou 50%, não interessa. Você pode usar sem medo que ele vai cobrir 100% esse fio. Nos cabelos escuros. Nos cabelos mais claros, se você usar o tonalizante, você pode usar ele na altura, que nem os matizadores mesmo, que é a linha 9. Você pode fazer uma matização com eles, que você matiza esses fios e disfarça. Porque a gente sabe que acima da altura de 8 já fica mais complicado cobrir branco. Isso não só essa regra para Macpool, como qualquer outra. Mas você pode usar na linha de matizadores e dar uma matizada nesses brancos, caso realmente for o caso, porque ela tem alergia da amônia, né? Mas o tonalizante você pode usar sem medo, porque ele é só silicones, né? É zero de amônia, não vai dar alergia na sua cliente. E pode aplicar. A diferença é que, como não é uma coloração permanente, tá? Ela vai desbotar um pouco mais rápido. Mas geralmente quem tem cabelo branco, 20 dias, 25 dias já volta ao salão para retoque. Você pode passar o tonalizante no cabelo todo novamente, que vai dar brilho. Tá bom? Mais alguém? Mais alguém? Dúvidas? Olha, agora o cálice para sempre, viu? Alguém com dúvidas? Se eu posso colorir com uma tintura loira e alisar no mesmo dia, se é indicado ou não. Você quer saber se você pode fazer um alisamento e mechas no mesmo dia ou loiro inteiro no mesmo dia? Tá. Usando que tipo de alisamento, que tipo de relaxamento? Hidróxido, amônia, essas coisas? Tioglicolato? Tioglicolato? Tá. Gente, ó, a gente sabe que o tioglicolato, o alisamento do tioglicolato, ele mexe com a estrutura do fio. Por quê? Porque ele deixa esse cabelo mais elástico, desestrutura essa fibra para que a gente possa moldá-la da maneira que a gente quer. Isso a gente chama de processos definitivos, tá? Não é uma progressiva. É possível? Sim, é possível. Só que nessa desestruturação da fibra, a gente perde algumas propriedades e a gente faz com que as nossas camadas, que é a nossa CSSC, que é a nossa cistina e as nossas moléculas de enxofre. O que acontece na amônia e no tioglicolato? Essas estruturas mudam, diferente dos nossos hidróxidos, que é um sequestrante. Tá? Já a amônia e o tioglicolato, ele mexe com essas estruturas, então ele muda de lugar essas moléculas. Então isso deixa o fio mais frágil, porém pode ser que ele ainda tenha saturação e seja saudável. O que a gente indica quando faz um tioglicolato? Terminou, ficou legal, o cabelo está bacana, faz um teste de mechas para você saber se você pode realmente aplicar novamente. Só que a gente tem um medo quando a gente faz isso. Porque muitas vezes o teste de mecha dá ok, no decorrer do processo, como o pó descolorante ele continua oxidando, principalmente em lugares muito quentes, você pode correr algumas quebras no decorrer do processo. Então esse é o nosso medo, e é verdade. Porque a gente sabe que a cliente não vai voltar para fazer o tratamento que a gente indicou, muitas vezes não comprou a linha de manutenção que a gente indicou, então tem todos esses agravantes. O que acontece no caso da Macpool? Nós pensando nisso, nós temos o pó descolorante cinza, que é o pó descolorante sem amônia. Nós temos 3 pós descolorantes. Nós temos o violeta, nós temos o azul, que é o que a gente está usando aqui, e nós temos o cinza. O cinza é o persulfato de potássio, ele não é amônia, ele tem um clareamento também, só que ele é um pouco mais lento,
ele também abre de 5 a 7 tons e ele não tem incompatibilidade.